Olá! Tem dois conceitos muito importantes que você precisa aprender agora. Um deles é o conceito de público-alvo e o outro é o conceito de persona. Quando eu te pergunto quem é o teu público-alvo, você vai me falar sobre uma segmentação, tá? Que você identificou. Então, eu vou atender mulheres de 35 a 50 anos, por exemplo. Isso é um público-alvo, né? Mulheres que moram em capitais, que gostam da Shakira, por exemplo. Ou seja, é uma segmentação. Então, isso é mais conhecido como seu nicho, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com você para você poder entender o que eu estou falando. Então, a primeira coisa que você vai fazer para o seu negócio é escolher o seu nicho. Ou seja, escolher as pessoas para quem você vai falar. Lembrando que eu já disse para vocês, vou repetir, quem quer falar com todo mundo não acaba falando com ninguém. Porque vocês têm que concordar comigo que a linguagem para falar com um homem que usa barba é diferente da linguagem para você falar com uma adolescente, por exemplo, mulher, não é? Então, se você quer conversar com todo mundo, você não vai conversar com ninguém. Aí, depois que você determinou esse público-alvo, você precisa conhecer a fundo o seu público-alvo. Então, do que gostam essas pessoas? O que fazem? No domingo, eles se divertem aonde? No que eles trabalham? Quais são os hábitos de consumo dessas pessoas? O que elas gostam de ler? Que tipo de telefone elas têm? E aí você vai entendendo como funciona a cabeça dessas pessoas. Para que eu faço isso, Camila? Porque eu preciso fazer conteúdo para o meu marketing de 3 passos direcionado para esse público-alvo, tá? É muito importante que a gente tenha isso na cabeça. Não adianta eu falar de uma dor, por exemplo, ou eu falar de um problema que o meu público-alvo não tem, né? Porque eu não vou conectar com eles. Eles não vão me seguir, eles não serão minha audiência. Então, para que eu consiga construir essa audiência, eu preciso falar na linguagem que essas pessoas entendem, através das dores e desejos deles. A gente vai falar isso nessa aula também, tá? Mas agora a gente está falando só de público-alvo inicialmente. Então, conhecer o público-alvo é muito importante. E aí, quando eu estou falando de aprofundar o conhecimento do meu público-alvo, eu falo para você o conceito de persona. Persona ou avatar é a personificação do meu cliente ideal. Ou seja, dentro daquele público-alvo, eu sei que eu tenho um cliente ideal. Né? Dentro daquelas pessoas que são mulheres de 35 a 50 anos, eu sei que ali tem uma pessoa que é o meu cliente ideal, que é a pessoa que eu quero atingir. Então, eu vou personificar. No meu caso, por exemplo, a minha persona é a Isabela. A Isabela tem 35 anos, a Isabela é médica, ela mora em São Paulo, ela tem um filho, ela tem um marido que também é médico. E ela está muito insatisfeita com a profissão, né? Então vejam, eu conheço bem a Isabela, eu já conversei com várias Isabelas para tentar entender as dores e o que essas pessoas querem, tá? Então, o que eu te oriento? Que você, através do mapa que eu vou te mostrar aqui, você monte essa persona e você tenha essa persona na parede do seu escritório, para que toda vida que você for produzir conteúdo, você olhe para essa persona e pense: será que essa persona quer ouvir isso que eu estou dizendo? Será que essa pessoa recebe bem esse conceito, esse post, esse texto, esse vídeo que eu estou fazendo, tá? Então é muito importante que a gente pense nisso. Então, ó, quando eu estou falando de persona, existe um mapa que eu vou mostrar aqui para você, né? Quando eu vou começar a construir esse mapa, eu te oriento que você pegue uma cartolina e que você divida essa cartolina do jeito que está aqui no desenho e que você tenha post-its. Por que post-it? Porque o post-it eu coloco e tiro, né? Então, se a ideia não foi muito boa, eu tiro. Ou então, se a ideia é maravilhosa, eu penso, coloco de novo. Então, é um jeito móvel de você pensar, tá? Lembra mais uma vez. O nosso método aqui é que a gente descarregue as coisas no papel, não que a gente fique com tudo guardado na nossa cabeça, porque a gente aqui dentro tá tudo embaralhado, a gente não consegue ter clareza. A partir do momento que eu olho para uma cartolina, para um papel e eu vejo tudo ali, eu vejo tudo mais claro, né? Então vamos lá. Nessa cartolina você vai escrever o nome dessa persona, você vai escrever a idade dela, a profissão dela, se ela tem ou não filhos, onde ela mora, qual é o signo dela, qual é a cidade que ela mora, se ela pratica algum esporte ou não, por exemplo.
E aí, depois, você vai pensar exatamente nessas palavras aqui, nessas perguntas que eu coloquei aqui para você. Então, vamos lá. Ó. O que ela pensa e sente? O que essa persona realmente conta? Quais são as principais preocupações e aspirações dessa persona? O que ela escuta? O que os amigos dela dizem? O que o chefe dela fala? O que os influenciadores que ela escuta dizem? O que ela vê? Quais são os ambientes, os amigos, o que o mercado oferece para ela, né? O que ela consome? E o que ela fala e faz? Quais são as atitudes em público, a aparência, os temperamentos, os comportamentos dessas pessoas? E aí embaixo, as dores e os ganhos, né? As dores, medo, frustrações, obstáculos e os ganhos, que são os desejos, necessidades, formas de medir sucesso e obstáculos, tá? E aí, uma vez que você escreveu isso, esse é um documento que você tem que guardar e é um documento que vai ser revisitado a cada vez que você quiser pensar na sua persona. Camila, de forma prática, como é que eu construo isso? Conversando com pessoas. Então, se você bater um papo com pessoas que são o teu cliente ideal, você vai captar exatamente todas essas dores, todos esses medos, tudo que a gente falou aqui sobre persona, tá? Então é muito importante que essa persona seja sua melhor amiga, que você pense nela todos os dias e que você faça, respire, haja pensando nessa persona, tá bom? Então vamos para a próxima aula.